Boa tarde a todos. Hoje iremos apresentar sobre o software e a linguagem R. O nome dos integrantes são o Alexandre Lucas, o Edson Minoro, o João Pedro, Lucas Alves, Lucas Faustini, Lucas José, Nayara Duarte, William Rodrigues e Yasmin Fux. Primeiramente, a origem e características da linguagem. Quando surgiu? A linguagem R foi criada pelos estatísticos Ross e Robert em 1993, na Universidade de Auckland, da Nova Zelândia. Porém, sua primeira versão só foi lançada em 1995. O seu nome R provém, em parte, das iniciais dos criadores e de uma referência à linguagem S. O objetivo dos criadores consistia em se obter uma melhor linguagem e ambiente de software para laboratórios de estatística. Atualmente é mantido por uma equipe de desenvolvimento R, que contribuem com o código-fonte da linguagem e com a expansão das funcionalidades por bibliotecas. Além disso, o R utiliza uma interface de linha de comando, mas também possui vários front-ends gráficos para ele. Um exemplo seria o RStudio. Por fim, podemos dizer que é uma linguagem amplamente usada entre estatísticos e os analistas de dados. Bem, os criadores da linguagem. Como dito anteriormente, os criadores da linguagem R foram Ross Ihaka e Robert Gentleman. Ross é um estatístico nascido na Nova Zelândia que se formou em estatística na Universidade de Auckland, obtendo seu doutorado na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Ele se tornou professor de estatística na mesma universidade que se formou, Auckland, e recebeu a medalha Pickering por seu trabalho com o R. Já o Robert é um estatístico nascido no Canadá que obteve o grau de bacharel em Ciências e Matemática na Universidade de British Columbia e obteve doutorado em Estatística na Universidade de Washington. Também foi professor de Estatística ao lado de Ross, além de receber o prêmio Benjamin Franklin em 2008 por seus trabalhos com R e atualmente, mais recente, em 2017, se tornou membro da Associação Estatística Americana. Bem, as características. As características do software R consistem em ser open source, ou seja, possui um código-fonte aberto no qual pode ser adaptado de maneira que o trabalho possa ser reproduzido e as pesquisas conduzidas por outros indivíduos ao redor do mundo. É um software que pode ser executado em diversos sistemas operacionais, como Windows, Linux e o próprio Mac. Sua linguagem ela pode ser escrita em R, mas também tem compatibilidade com a linguagem S. Além disso, é uma linguagem que possui multiparadigma, sendo orientada a objetos, e possui uma tipagem fraca e dinâmica. Boa tarde, agora eu vou falar sobre os softwares para o R. Bom, introduzindo um pouco, o R ele foi uma ferramenta criada para resolver problemas estatísticos, mas com o passar do tempo, ele foi alguns desenvolvedores fizeram e aplicaram o R para analisar grande quantidade de dados. E hoje ele se tornou a ferramenta mais usada para esse fim, né? E como ele é uma ferramenta muito usada, os desenvolvedores tiveram que criar os softwares, as IDEs, né? Que são editores de texto para cada tipo de linguagem de programação. Mas hoje eu vou falar sobre o RStudio e o TeamR. Primeiro eu vou falar do TeamR. Bom, o TeamR é um dos mais usados, junto com o RStudio. Ele só roda no Windows, então só tem como rodar no Windows. E o objetivo principal é facilitar o aprendizado da ferramenta. O objetivo, todo o trabalho que eles fazem no TeamR é para que as pessoas consigam aprender melhor a linguagem. Então, por isso ela é uma linguagem muito fácil de se entender, ela é bem mais tranquila de se entender do que outras IDEs, né? Por isso ela é indicada por muitas pessoas.
porém só roda no Windows. Então, se você tiver o Linux ou o Mac, vai ficar um pouco mais difícil. Ela atende desde os menos avançados até os experientes. Isso é muito legal porque ela fornece recursos avançados de edição e a produtividade dos trabalhos envolvendo textos pode ser consideravelmente aumentada com o uso eficiente dos recursos do Team R, né? E isso é muito legal porque ela não é só para aprendizado e ela não é só para os menos experientes, é também para os mais experientes e se torna uma característica muito legal. Agora o RStudio, que eu vou falar um pouco mais dele, vai dar até um exemplo. A instalação dele é fácil, então eles fizeram o RStudio para que ele fosse baixou, instalou, já dá para usar. Então a instalação dele é fácil, o software dele é livre, ele é gratuito e hoje ele é o mais usado. Ele é o mais usado de todos eles. Tem outros também, tem o RKWard, tem outros softwares livres também e outros privados da própria SAP também. Mas esse aqui é o software livre, de instalação muito simples, muito bacana. E eu vou dar um exemplo aqui da tela inicial. Aqui vocês estão vendo a tela inicial do RStudio, né? A IDE, que tem o R, né? E aqui, outro exemplo, o exemplo de soma. Para você fazer as operações pelo RStudio, você tem que escrever no console aqui. Aí só para, por exemplo, ele quis escrever 2 mais 2. Quanto que é 2 mais 2? Aqui no final deu o resultado, 4. Aí esse é um exemplinho aí do software RStudio. Agora vamos para as vantagens e desvantagens. Agora eu vou falar das vantagens e das desvantagens de se usar R. Primeiras vantagens. O R é uma linguagem open source, então não é necessário adquirir licença ou algo do gênero para utilizá-la. E também é multiplataforma, não te limitando a apenas um sistema operacional. Pode ser aplicada em várias áreas, como por exemplo, pesquisa científica, business analytics, desenvolvimento de software, relatórios estatísticos, análise financeira, ciências sociais, big data, enfim, uma infinidade de aplicações. O R possui diversos pacotes disponíveis e pode ser adicionado ou criado novos pacotes para diversas finalidades específicas, como por exemplo, métricas econômicas, data mining e afim. Ele tem um bom gerenciamento de grande quantia de dados e excelentes pacotes de apresentações gráficas. Apesar de suas diversas qualidades, o R, como qualquer outra linguagem, não é perfeito. Entre seus defeitos estão sua curva de aprendizado, que não é uma das menores, principalmente para quem não tem conhecimento prévio de programação. Desempenho, por conta do seu gerenciamento de memória, que é pouco eficiente, acaba deixando a desejar em velocidades comparado a outras linguagens. Segurança. A segurança de pacotes que você baixa não é garantida, já que não é feito nenhum tipo de filtragem. O R não foi necessariamente projetado para ser seguro, impossibilitando de, por exemplo, ser usado como uma linguagem back-end em servidor. Porém, é possível contornar esse problema com o uso de algumas ferramentas como containers. Tendo em vista, então, as vantagens e desvantagens da linguagem, se faz necessário entendermos melhor os recursos estatísticos que a linguagem possui. A linguagem R disponibiliza uma ampla variedade de técnicas estatísticas e gráficas, incluindo a modelação linear e não linear, testes estatísticos, classificação, agrupamento, e além disso existem tantas outras variedades como essas. É importante lembrar que a linguagem R é fortemente extensível através do uso de seus pacotes. Outra força do R são os gráficos estatísticos. Estes gráficos eles podem ser dinâmicos e interativos, com disponibilidade através do uso de pacotes adicionais. A linguagem pode produzir gráficos com uma boa qualidade. Este gráfico, por exemplo, que aparece na imagem, foi gerado com uma linguagem R e com o uso de seus pacotes.
R em problemas estatísticos. A linguagem R torna-se, portanto, uma importante ferramenta na análise e na manipulação de dados, com testes paramétricos e não paramétricos, modelagem linear e não linear, análise de séries temporais, simulação e estatísticas, além de apresentar uma facilidade na elaboração de diversos tipos de gráfico, no qual o usuário tem pleno controle sobre o gráfico criado. Um exemplo disso é o surto da Covid-19. É um grande exemplo em que pode se aplicar os recursos da linguagem R. Digamos que seja necessário montar um gráfico para saber quantos casos confirmados do vírus. Utilizando o R, podemos criar os gráficos para poder ver a evolução da doença em uma determinada região, casos diários, mortes confirmadas de uma forma automatizada. Mas não é só isso. Desenvolvedores, utilizando a ferramenta Shine para integrar o R com HTML e CSS, fizeram um programa utilizando as 3 fontes de dados, Johns Hopkins, DXY-Data e o Weixin, com funcionalidade de rastrear a propagação do vírus. Boa tarde. Bom, agora que nós conhecemos um pouco mais, a respeito dessa linguagem de programação R, nós podemos ver que ele é um ambiente de estatística computacional e que, além disso, ele possui um conjunto de ferramentas para manipulação de dados. Outro ponto importante é que ele realiza cálculos e a apresentação de gráficos, que é o ponto forte dessa linguagem. E em tempos de Big Data e Data Analysis, que é o que nós temos hoje, o R ele se tornou uma ferramenta muito importante nessa área de ciência de dados. E uma das formas de nós trabalharmos com esses dados é através de histogramas, por exemplo. Então, a partir de agora, nós faremos um exercício prático com a linguagem de programação R, e para isso nós vamos utilizar a ideia da RStudio. Então, o nosso exemplo ele vai ser uma análise do tempo de deslocamento de uma determinada pessoa até o trabalho. E o nosso objetivo vai ser criar um histograma e a curva normal em cima dos dados obtidos. Então, para iniciar a coleta dos dados, foi traçada uma reta e nela a gente foi plotando os valores de tempo de deslocamento de uma pessoa até o trabalho. E nós temos aqui aproximadamente 200 marcações, e a gente foi plotando nesta reta para cada dia o tempo que aquela pessoa gastou para chegar até o trabalho. Então nós podemos ver que teve dias que gastou mais tempo, provavelmente um trânsito, alguma coisa do tipo, e teve dias que, por exemplo, apenas 5 minutos a pessoa já conseguiu chegar. E marcando dessa forma, a gente pode ver que o tempo médio está em torno de 20 minutos, que é onde tem a maior concentração de pontos. Só que marcando dessa forma, fica muito mais difícil de ver, de enxergar com clareza essa informação. Então, é possível colocar esses dados de uma outra forma. Por exemplo, desse jeito a gente coloca os dados para cima. Então, fica um pouco mais fácil de ver, dá para enxergar aí com clareza que aqui por volta de 20 minutos é realmente o tempo médio, que é o ponto onde os valores eles mais se repetem. E é exatamente para isso que a gente utiliza o histograma, que é para mostrar a distribuição dos dados. E com os dados distribuídos desta forma, então a gente consegue colocar aqui uma curva normal. Então, a partir dela a gente consegue marcar os dados de mediana, média e os outliers, que são ali na região do 30, 35, que no nosso exemplo seriam dias de trânsito intenso, por exemplo. Bom, agora nós vamos criar esse mesmo exemplo, só que em linguagem R, dentro do RStudio. Então essa aqui é a cara do RStudio. E como vocês podem ver, ele tem 4 áreas principais, Então essa primeira da esquerda é para escrita de códigos, Logo abaixo nós temos a área de console, Na direita em cima nós temos o ambiente de environment, que é para onde é possível ver o ambiente, e como ele está se comportando naquele momento.
e logo abaixo a área de plot, ou gráficos para apresentação dos resultados. Então eu vou até aumentar um pouco a letra aqui, e já vou colocar aqui um comentário, que o que nós faremos é a distribuição de tempo, né, de casa para o trabalho. Então eu vou criar uma variável chamada dados, e vou atribuir a ela essa função rnorm. O que é a função rnorm? Ela gera números aleatórios, certo? Então nós vamos gerar aqui 200 números aleatórios. O segundo parâmetro aqui é a média, então com média 20. E o terceiro parâmetro é o desvio padrão, que a gente vai usar 5. Então quando eu dou o Enter, o próprio RStudio ele já entende esse comando, tanto que vocês podem ver ali no lado direito, já foi criado no environment essa variável e ela já foi carregada com dados aleatórios. E agora em seguida nós já podemos criar o histograma. Então através dessa função hist, e para dentro dela nós vamos passar a nossa variável que é a dados, certo? Que ela já está carregada com 200 dados aleatórios. Então novamente, após apertar o Enter aqui, o histograma ele foi gerado ali na parte de plots. Então ele foi gerado, mas nós podemos melhorar a apresentação dele. Então nós vamos fazer isso através de alguns parâmetros aqui desta função hist. Então através desse call nós podemos trocar a cor do gráfico. Em seguida eu troquei aqui no eixo das ordenadas, que ao invés de ficar a ordenada em frequência, a gente trocou para densidade. Logo após, nós trocamos o título do gráfico, através desse parâmetro main. E em seguida, nós utilizamos esse xlab, que é para trocar o título do eixo x do gráfico. E utilizamos o breaks com o valor 20 para quebrar em mais partes. E para finalizar, nós vamos colocar a curva no nosso histograma. E para isso, nós vamos utilizar essa função curve. E para ela nós vamos passar dois parâmetros. O primeiro é uma outra função que é o dnorm, e essa função dnorm ela precisa de novamente 3 parâmetros, que é o eixo, né? Então nós vamos passar o eixo x, a média, então essa média ela virá lá da média da nossa variável dados, que já está criada. O desvio padrão também virá de lá. E por último tem esse add com valor true, que é um parâmetro da função curve, que já é para adicionar a curva no nosso histograma. Então, com isso, nós finalizamos. A curva ela foi adicionada também no histograma. E, por último, vou apresentar essa opção que é o zoom, que fica ali na área de plots. Então, a gente pode redimensionar o tamanho da janela, o tamanho da forma como você quer apresentar o seu histograma. E isso pode ser muito útil também. Bom, então, esta foi uma apresentação de como a gente utilizar a linguagem de programação R, assim como a sua IDE, né, que é o RStudio, que nós utilizamos nessa apresentação, para mostrar como é simples de utilizar esta ferramenta para uma análise de dados, né? No nosso caso foi bem simples, mas é possível a aplicação em casos complexos. Então essa foi a nossa apresentação, agradecemos a atenção de todos e quaisquer dúvidas estaremos à disposição. Obrigado.